Eles levam alegria e entretenimento a milhões de pessoas, mas por trás dos personagens coloridos da cultura pop existem histórias simplesmente assustadoras. Desde segredos muito bem guardados sobre os Simpsons até o verdadeiro vilão de Star Wars, vem com a gente explorar as origens sombrias de personagens famosos. Número 10. Pocahontas. Ao assistir o filme da Disney de 1995, você acha que a história de Pocahontas foi um dos maiores contos de romance da história. Infelizmente, a precisão histórica não é o ponto forte do filme, e a realidade foi muito diferente para a verdadeira Pocahontas. Para começar, Pocahontas era apenas um apelido, que significaria brincalhona. O nome real da lendária nativa americana era Matoaka, e ela tinha cerca de 10 anos durante sua convivência com o protagonista masculino do filme, John Smith, que tinha 27 anos. Com essa diferença de idade, você ficará aliviado ao saber que os elementos românticos do filme foram inteiramente inventados, e eles nunca estiveram envolvidos romanticamente. Não que Pocahontas quisesse. Mesmo ignorando a diferença de idade, o equivalente de Smith na vida real estava muito longe da alma empática que ele se tornou no filme. Smith, como muitos colonos de sua época, era conhecido por ser um homem áspero, às vezes cruel, com uma perspectiva autoritária. Além disso, a famosa cena em que Pocahontas salva a vida de Smith foi baseada em histórias extremamente exageradas contadas pelo próprio colono. Embora Pocahontas tenha trabalhado como tradutora e embaixadora para o povo Powhatan, sua vida real deu uma guinada sombria à medida que ela cresceu um pouco. O homem nativo americano com quem se casou quando adolescente desapareceu misteriosamente, e ela foi capturada e forçada a se casar com um colono chamado John Rolfe logo depois. Ela não teve escolha e acabou sendo levada para a Grã-Bretanha com Rolfe, vivendo a vida como um objeto de curiosidade exótica para os ingleses. Ela morreu de tuberculose ou pneumonia em seu caminho de volta aos Estados Unidos em 1617, com cerca de 20 anos de idade. Após sua morte, a relação entre os colonos e os Powhatan se deteriorou e nunca se recuperou por completo. E antes que eu me esqueça, não existem registros de que Pocahontas realmente cantasse na vida real, ao contrário do que parece pelo filme. Número 9. Jar Jar Binks. No filme de 1999, Star Wars: A Ameaça Fantasma, o objetivo de Jar Jar Binks era supostamente trazer risadas ao filme, mas para muitos espectadores ele era simplesmente irritante. Para outros, ele era a pior parte da série, mas Jar Jar poderia ser muito pior do que já é. Isso porque, segundo uma teoria criada por fãs, ele foi originalmente planejado para ser um grande vilão, esperando a hora certa para se revelar. Um usuário do Reddit teorizou que Jar Jar era um Lord Sith secreto que teria sido revelado como um aliado do sinistro Palpatine, isso se George Lucas não tivesse mudado de ideia. Parece loucura, mas as evidências dessa teoria são surpreendentemente factuais. Uma ideia é que Jar Jar fosse praticante de Wushu, uma arte marcial conhecida como punhos bêbados. O estilo de luta parece enganosamente desajeitado, mas na verdade é calculado e preciso, levando os adversários a subestimar o lutador. Não seria a primeira vez que um personagem aparentemente patético teria grande poder. Basta olhar para Yoda. Com base nisso, a teoria também sugere que Jar Jar tem controle sobre a força da mente. O uso dessa habilidade explicaria por que 2 Jedi assumiram de bom grado tal responsabilidade com eles em uma missão tão importante. Ele pode ter usado a mesma influência para entrar no Senado derrubando-o por dentro. A teoria continua dizendo que Jar Jar seria mesmo esse grande vilão ao final, mas com o público odiando esse personagem, George Lucas se viu obrigado a mudar de ideia, introduzindo o Conde Dooku como substituto de última hora. Eu particularmente acredito nessa teoria. Número 8. Shake, do McDonald's. Se você não lembra, o nome desse bicho é Shake, o monstrinho roxo e fofo do Ronald McDonald. É difícil imaginar seu rosto bonzinho roubando milkshakes e perseguindo crianças traumatizadas, correndo e chorando. Pelo menos não nos dias de hoje. Quando ele começou, no entanto, Shake era um tipo muito diferente de personagem, que fazia jus ao seu nome original em inglês, que era Careta do Mal, e ele roubava o milkshake de crianças traumatizadas. O ex-diretor de criação da Mickey D's, Roy Bergold, descreveu a primeira encarnação do Shake como escamosa e desagradável, e ele ainda possuía vários membros. Bergold não estava errado. Na verdade, seus olhos bizarros, combinados com o cenário assustador e surreal desses comerciais dos anos 70 e 80, fizeram o Careta do Mal parecer mais um pesadelo do que um personagem infantil. Shake teve que ser redesenhado como um cara legal depois que os pais começaram a reclamar que seus filhos ficavam em choque toda vez que os comerciais iam ao ar. Alguns dizem que o Careta do Mal ainda assombra os milkshakes do McDonald's até hoje. Número 7. 3 ratos cegos.
A Canção dos Três Ratos Cegos é uma das mais famosas canções de ninar em inglês, e basicamente conta a história de 3 roedores que são desmembrados pela esposa de um fazendeiro. Mas a canção é muito mais sombria quando sabemos sobre quem ela fala. Dizem que a esposa do fazendeiro representava a filha de Henrique VIII, a Rainha Maria I. Publicada pela primeira vez em 1609, a rima deveria ser uma alegoria para a morte de 3 protestantes a mando da Rainha Maria I em 1555. Ela era uma católica fervorosa, notória por perseguir outras religiões e correntes cristãs. Infelizmente, para os 3 homens, Maria usou muito mais do que uma faca para cobrar a divergência religiosa. Com o apelido de Bloody Mary, ela queimou os 3 na fogueira por heresia. Número 6. Moe Szyslak. Os fãs de Simpsons sabem que o tragicômico e rabugento barman Moe não curte as brincadeiras que Bart costuma fazer com ele. Mas poucos sabem que esses trotes do Bart são na realidade a causa da inspiração real para o seu personagem. Sua origem é um bar do mundo real, de Jersey City, na década de 1970. O proprietário do bar, Louis Red Deutsch, é o cara que representa Moe, que ganhou um ar mais amigável no desenho animado, graças também à dublagem carismática de Hank Azaria. O dono do bar era vítima constante de trotes por telefone, simulando serem o serial killer Jim Davidson e John Elmo. As ligações para o proprietário de bar super agressivo foram gravadas e compiladas em uma série de fitas cassete que se tornaram populares nos anos 80, um meme da época. Nelas, ficou claro que o dono do bar no desenho animado é um anjo em comparação com o cara da vida real, que fala uma bela seleção de palavrões como resposta aos trotes. Assim como Moe, Red frequentemente ameaçava quebrar todos os ossos dos corpos de quem passava os trotes, entre outras ameaças detalhadas que é melhor você procurar no YouTube caso tenha curiosidade. Vale a pena, se você achar legal torturar a saúde mental de um homem enfurecido. Número 5. Shrek. O protagonista do clássico de 2001, Shrek, passa seus dias encontrando beleza nas coisas mais feias da vida. Mas isso se torna ainda mais significativo quando sabemos em quem ele foi inspirado. Maurice Tillet era um lutador de origem russo-francesa que sofria de um distúrbio médico chamado acromegalia. Essa condição fez com que os ossos em seu rosto, mãos e pés crescessem muito mais que o normal. Quando ele se tornou um lutador profissional nos anos 30 e 40, suas características incomuns lhe deram o apelido de o ogro dos ringues. Comparando imagens de Maurice Tillet e Shrek, existe realmente uma semelhança. Embora a teoria nunca tenha sido oficialmente confirmada, o próprio Shrek tem uma cena de luta livre no filme, que parece coincidência demais para não ser uma homenagem. Quanto ao que o lutador acharia disso, ninguém nunca saberá. Mas se não fosse o Shrek, ninguém estaria falando dele quase um século depois do seu auge. Além disso, todo mundo sabe que Shrek é o auge da masculinidade. Então, qual o problema? Número 4. Corvos do Dumbo. No remake recente de Dumbo, um personagem que não retornou foi Jim Crow, líder de um grupo de corvos que se tornou altamente controverso. Isso ocorreu por 2 razões. Primeiro, os corvos são vistos hoje como caricaturas racistas de afro-americanos. Em segundo lugar, o nome Jim Crow se refere a um conjunto de leis dos séculos 19 e 20 que promoveram a segregação racial nos Estados Unidos. As leis de Jim Crow deixaram de valer só em 1965, então quando a animação da Disney apareceu na tela em 1941, provavelmente doeu para o público afro-americano ouvir essas palavras. Se você quer ficar ainda mais deprimido, que tal a história por trás do próprio Dumbo? O personagem se inspira em um elefante africano chamado Jumbo, que era extremamente popular na Londres vitoriana. Ele teve que suportar terríveis maus-tratos em uma época em que os direitos dos animais não eram problematizados. Ele passou seus últimos anos em um circo itinerante e foi tragicamente morto atingido por um trem enquanto era levado para seu vagão em 1885. Eu nem queria ter ficado sabendo dessa história. Número 3. Dr. Nick Riviera. Outro personagem bastante desonesto dos Simpsons é o Dr. Nick, cujas práticas médicas de má qualidade retratam algumas das cenas mais engraçadas do programa. Mas a inspiração para a negligência de Nick era um homem de verdade, o Dr. George Nichopoulos. George, conhecido como Dr. Nick para seus clientes, não era um médico comum. Ele foi responsável pelos cuidados de saúde do rei do rock and roll, Elvis Presley. O verdadeiro Dr. Nick foi médico de Elvis durante a última década de sua vida e tornou-se famoso por receitar doses excessivas de anfetaminas, tranquilizantes e outras drogas. Em 1980, ele foi indiciado por seus procedimentos de dar pílulas a Elvis e seus outros clientes famosos. Embora ele não tenha sido responsabilizado pela morte de Elvis em 1977, muitos acreditam que sua irresponsabilidade médica foi a culpada pela morte da lenda musical. Número 2.
Homem de Lata. O clássico de 1939, O Mago de Oz, está cheio de personagens comoventes como o Homem de Lata. Mas se vamos às suas origens, vemos uma história brutal e chocante sobre esse monte de lata carismático. O romance original de L. Frank Baum, em 1900, revela as origens do Homem de Lata como um lenhador chamado Nick Chopper. Nick estava profundamente apaixonado por uma serva Munchkin da bruxa malvada, que decidiu fazer alguns feitiços e bruxarias contra ele. Ela colocou uma maldição no machado de Nick, que por sua vez cortou seus membros um por um. E como se fosse um super-herói biônico da floresta, Nick substituiu os membros por próteses de metal. Eventualmente, até sua cabeça foi recolocada e sua alma foi transferida para seu novo corpo de estanho. De maneira perturbadora, o Homem de Lata ainda manteve sua cabeça de carne e osso por perto, conversando regularmente com ela. Quanto a Munchkin, Nick realmente a amava, mas depois perdeu esse amor por falta de coração em seu corpo de estanho. Ela finalmente foi feliz, mas com um homem feito das partes desmembradas de Nick. Com todo esse horror ao estilo de Frankenstein, eu nem sei mais o que esperar do próximo. Número 1. Marge Simpson. Se você já se perguntou por que Marge Simpson tem uma colmeia azul ridícula na cabeça, prepare-se para essa informação que irá explodir sua mente. Ser casada com um homem como Homer Simpson certamente levou Marge a alguns caminhos estranhos. Mas calma, que quando você souber o que o criador do programa, Matt Groening, tinha planejado para a matriarca da família Simpson, pintar o corpo nu do Sr. Burns vai ser fichinha. O que Groening planejava era conectar os Simpsons a uma de suas criações anteriores, uma história em quadrinhos chamada Life in Hell. A história em quadrinhos girava em torno de um elenco surreal de coelhos gêmeos humanoides. Depois que esses quadrinhos, feitos desde 1977, ajudaram a lançar sua carreira na TV, Groening decidiu prestar uma homenagem a eles. Decidiu que a melhor maneira de fazer isso seria se a dama principal de sua nova série fosse secretamente um coelho. Mas como isso poderia casar com os personagens que ele já tinha criado? Bem, foi simples. Ele poderia dar a Marge um penteado ridículo que nunca seria explicado até o final do programa. Ou seja, um penteado que esconde suas longas orelhas de coelho. Claro, o final nunca chegou. O programa acabou sendo o desenho animado mais antigo de todos os tempos, continuando até hoje. Portanto, é impossível dizer se a ideia dessa revelação foi mesmo descartada. No entanto, houve uma homenagem divertida no popular game de arcade dos Simpsons nos anos 90. Quando raios atingem a Marge, ela tem revelado a sua verdadeira natureza. Eu tô ficando preocupado com Homer. Se for divulgado que ele está dormindo com um coelho há 30 anos, é capaz de denunciarem ele por maus tratos. E aí, qual dessas origens de personagens mais surpreendeu você? Você conhece alguma outra história maluca sobre a origem de algum personagem famoso? Conta pra gente nos comentários abaixo. E obrigado por assistir.